Alô, torcedores maquianos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aí do Maranhão Atlético Clube. Hoje nós iremos conversar com o preparador físico da equipe, o Rafael Durães, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje mais um domingo, né? Hoje, domingo 26 de abril de 2020, vamos ter um bate-papo bem legal aqui com o Rafael Durães. Ele que é o preparador físico da equipe. Nós vamos conversar um pouco sobre a preparação física dos atletas, sobre essa quarentena, vamos conhecer um pouco mais sobre o próprio Rafael, né? Ele já está aqui participação nessa live. Enquanto o Rafael está aqui, queria pedir aí para o pessoal que sempre assiste para que possa dar aquele feedback na questão do áudio, tá? Como vocês vêm sempre fazendo, informando se o áudio tá ok, se tá tudo certinho. Eu espero que vocês possam dar esse feedback aí para que nós do Maranhão Atlético Clube possamos fazer um trabalho cada vez melhor, tá? Vamos esperar aqui ver se o Rafael vai conseguir se conectar. Já temos aqui diversas pessoas conosco, o presidente Robson Paes. Boa noite, presidente. Espero que tudo possa estar bem por aí. Temos aqui o Kevin Silva. Um alô para o Kevin Silva. O Leonardo 944 também participando. O Raimundo 02 aqui conosco. O Gustavo Pinheiro. O Lâmpida 1923. Um grande fotógrafo aí do futebol maranhense. Temos o Rafael Ferreira. O Jonathan Lima. O Josimar. O Irandinho Leite também participando aqui conosco. Vamos esperar aqui o Rafael Durães se conectar nesse domingo 26 de abril. Bom, como vocês sabem, o Campeonato Maranhense ainda está parado, segue essa paralisação. Um alô também para o Wilton, atacante do Maranhão Atlético Clube. Wilton Portela. Aqui o Rafael tentando se conectar mais uma vez. Só que alguns assuntos precisam também ser tratados, como a questão, né? Vamos falar daqui a pouco sobre já a possível volta. A FMF lançou aí algumas diretrizes já avisando o retorno do futebol maranhense em 2020. O Rafael já está conectado aqui conosco. Boa noite, Rafael. Consegue me ouvir? Boa noite, Decário. Beleza? Boa noite. Boa noite. Tranquilo, áudio perfeito. Beleza, perfeito. Bom, Rafael, você tem uma função importantíssima dentro do MAC, né? Você é o preparador físico. Praticamente aí consegue ditar o ritmo dos atletas, né? Por favor, fala um pouco da tua história, títulos, por clubes que você já passou, né? Você tem um trabalho importantíssimo, só que muitas vezes não é visto por grande parte da torcida, né? Boa noite. Boa noite, Decastro. Boa noite, torcida maquiana. Eu já estou aí com 10 anos na área, né? Iniciei no próprio MAC em 2008, né? Uma campanha que nós fizemos aí na base, fomos campeões e fomos para a primeira Copa São Paulo da história do MAC. Fiquei 3 anos e meio, né? De lá comecei a trabalhar no Americano, mas a primeira oportunidade em clube profissional mesmo foi no Araioses, juntamente com o professor Leandro Lago, né? Foi ele quem me deu assim a primeira oportunidade em clube profissional. Nós chegamos à semifinal do estadual, fizemos uma boa campanha naquele ano. Depois disso, trabalhei no Motoclube 2 anos, né? 2017, 2018, 2016, 2017, na verdade, foi campeão com Rui, Scarpino, Fábio Nogueira. Tivemos o acesso, né? Série D para C. E no ano seguinte tivemos o descenso. Foi um ano que não deu nada certo. E depois disso, rodei no Chapadinha, segunda divisão, tive uma oportunidade no futebol paulista no ano passado, trabalhei no Linense. E no final do ano vim para a segunda divisão, pro CAD de Bacabal, né? Um grupo
de empresários comprou o Babaçu Cefama e eu tive a oportunidade de trabalhar lá. E aí esse ano teve a oportunidade de trabalhar novamente no Maranhão Atlético, fora as outras experiências com base, né? Isso a gente falou só ao nível profissional, mas tivemos algumas experiências aí na base que foram bem proveitosas e estamos aqui novamente. É isso aí. Lá no Babaçu você também trabalhou com o Murilo, né? Preparador de goleiros do Mato. Isso. Foi a segunda experiência que eu tive com o Murilo, é um grande amigo que eu tenho dentro do futebol. Trabalhei com ele em 2015, no Cefama, quando ainda era aqui no Babaçu, quando ainda era de São Luís, né? Do seu Pacheco e seu William. E tive a oportunidade de trabalhar novamente com ele ano passado, né? No Babaçu, lá em Bacabal. Perfeito. Rafael, agora vamos falar mais do assunto que você é mestre aí, né? A questão da preparação física. Rafael, Certo. é óbvio que treinar no CT, obviamente sob seus comandos, sob o comando do Raimundinho, né, do Murilo, é uma coisa, e os atletas estarem treinando em casa, mesmo que fazendo exercícios corretamente, é outra, né? Porque você pode explicar um pouco dessa diferença? Existe pontos positivos, mesmo nessa parada? Você pode explicar um pouco sobre essas diferenças de treinar no CT e treinar em casa? Olha, De Castro, existe uma diferença muito grande, porque uma coisa é você monitorar um trabalho Também estão participando? Ah, sim, voltou. Pode falar, Rafael. Então, de forma presencial, você, né, cobra da forma como você quer que jogue o atleta, o grupo, no caso. E, assim, a distância, você determina o trabalho, você passa o que tem que ser feito, mas a gente não sabe até que ponto está sendo, de forma proveitosa, aquele trabalho, está sendo absorvido. A gente não sabe também como é que está sendo o dia a dia do atleta, né? Hoje em dia, lógico que o atleta ele é muito mais profissional. Ele sabe da importância do cuidado que ele tem que ter com o corpo, com o seu instrumento de trabalho, né? Então, mas assim, acredito que grande parte do grupo está empenhado nisso. Eu venho tendo conversas, feedbacks com alguns atletas, né? Talvez um ou dois que não estejam naquele, digamos, naquela linha de trabalho, mas assim, sempre fazendo. Mas acredito que o grupo está se dedicando, até porque nós temos uma missão dificílima nesse estadual, que é buscar a classificação em 2 jogos, mas tenho certeza que o grupo abraçou a causa, sim. É isso aí. Só registrando aqui algumas participações, Rafael. Tem a Karine da Coab aqui participando conosco, o pessoal também da Bravo Macão com o Zeca, e outro grande preparador físico do nosso estado, Fábio Nogueira, que também assistindo a nossa live. Abração pro Fábio aí, grande amigo. É isso aí. Rafael, nessa questão do ritmo, né? Os jogadores vão perder todo o ritmo, né? Todo aquele que vinha sendo construído, os treinos que o Raimundo vinha fazendo juntamente com você, com o Murilo. A questão tática se perde 100% ou não? Não, 100% não. Nem tática, nem física. Lógico que você perde uma grande quantidade, um grande percentual do que se trabalhou durante esses 60 dias, digamos assim, né? 60, quase 90 dias de trabalho. Nós fizemos 2 semanas muito boas, né? Depois que mudamos o local de trabalho, e assim foi de uma forma inesperada essa paralisação, mas eu acredito que a gente não vai demorar um pouco para recuperar isso tudo, entendeu? Sim, eu imagino, até porque como eu acompanho os treinos, né? Você sabe, a gente sempre tá lá.
o ritmo que você impõe, o ritmo que o próprio professor Raimundinho também impõe, são de muita intensidade, ou seja, cobra muito da parte física dos atletas, né? É meio que um trabalho coordenado, você começando e o Raimundinho ali dando os ajustes na característica do jogo, né? Quando tudo isso acabar, que a gente não sabe quando, né? Esse tempo de pandemia, você acredita que o trabalho vai ter que ser retomado desde o começo, como se fosse toda uma pré-temporada, ou tu acha que dá para adiantar algumas partes do trabalho? Olha, com certeza nós vamos ter que queimar etapas, porque você não tem tempo a perder, né? Nós vamos ter que antecipar, vamos ter que trabalhar em 2 períodos, né? Queimar etapas, trabalhando manhã e tarde, para tentar deixar a equipe no mínimo com 70%, 80%. Lógico que às vezes nós falamos isso e o torcedor ele não entende, ele cobra muito, quer ver logo o resultado e não funciona dessa forma, né? Mas com certeza a gente vai tentar tirar um pouquinho desse, até porque a gente já passou por isso, né? Uhum. E nós vamos tentar encurtar ao máximo esse período aí, fazer com que o grupo chegue num determinado nível, né, de maturação física para poder jogar contra o Juventude Samas e suportar bem os 90 minutos lá. Sim. Então a gente está dando mais algumas participações aqui, Rafael. O Danilo Toro participando conosco e também alguns atletas do nosso atual elenco, tá? O Jonathan, nosso goleiro, assim também como o João Vitor lá de Tuntum. Um alô pro pessoal de Tuntum. Também temos o Edwin Bendo, que também atuou no MAC ano passado. Aqui o Carlos Henrique dizendo, além de um bom profissional, um excelente goleiro. Rafael, tem uma... Dentro das questões físicas do futebol, tem um assunto que eu sempre me chama muita atenção, e eu sempre vejo, por exemplo, em times europeus, em seleção, essa questão da prevenção de lesão. Quando tudo isso voltar, ou até mesmo agora, você tem feito algum trabalho, passado alguma orientação para os atletas, ou quando tudo isso voltar, né, a respeito desses trabalhos de prevenção e de lesão, que os atletas possam treinar, mas de mesma forma se fortalecer e não somente treinar? Olha, De Castro, dentro hoje do dia a dia de trabalho, já é feito esse trabalho de prevenção, né? Hoje, todas as vezes que se inicia o trabalho, né, antes mesmo do aquecimento, tem um trabalho preventivo. Ele é feito de que forma? Às vezes na musculação, na própria musculação, trabalho de liberação miofascial, trabalho de monoarticular, entendeu? São trabalhos que previnem as lesões. Então nós espelhamos esse tipo de trabalho justamente para que o atleta não venha a preparar o corpo para que ele não venha a sofrer nenhum tipo de lesão, né? A liberação miofascial tem os trabalhos monoarticular, trabalho de ativação com miniband, até mesmo trabalhos coordenativos, e aí a gente parte para o trabalho de aquecimento. Hoje já nós levamos em torno de 30, 40 minutos, e aí depois é que a gente vai para o campo fazer a nossa parte, né? O complemento, pode-se dizer. Sim, sim. Mais gente aqui participando conosco, Rafael. A Federação Maranhense de Futebol 7 aí, ó. Rafael, grande profissional. O João Vitor mandando Um abraço aí pro Dadá. Grande Dadá, presidente da FMF 7, né? Pessoal da Bravo Macão aí na área. O Valery Mesquita também participando aqui conosco. O Maurício. O Davidson Abreu também, nosso atleta aí do atual elenco, né? Grande Dedê. Exatamente. E, Rafael, uma das dúvidas de muitos torcedores que eu queria trazer para ti, eu conversei com uma parte da torcida, né? Se você pudesse, ou se existe como elencar algumas prioridades do seu estilo de trabalho físico, né? O que você prioriza em seus trabalhos, para que o torcedor possa entender?
Olha, o nosso trabalho hoje, ele é muito situacional, né? Hoje a preparação física, ela saiu muito daquele estilo antigo, né? Dos trabalhos longos, de longa duração. E hoje o trabalho ele está muito voltado para a área situacional. Hoje, sim, trabalha muito com bola. E muito do que se trabalha hoje, o treinador exige, o preparador físico trabalha com ele conjuntamente. Os jogos, os pequenos jogos, Sim, né? Que a gente chama de trabalhos situacionais, né? Às vezes algum outro torcedor não entende, critica, fala que o clube tem que fazer coletivo e acha que é só isso. E não é bem assim, né? Às vezes você organiza, às vezes não, você hoje organiza, você dá padrão de jogo para um grupo e condiciona ele fisicamente com pequenos jogos. E eles conseguem assimilar e entender, né, de forma bem rápida, né, dependendo do grau do atleta que você está trabalhando. E o Raimundinho dá total liberdade para a gente fazer isso. Alguns outros treinadores também que gostam desse tipo de trabalho, né, que dão liberdade para o preparador. Eu trabalhei com o Edvan Coelho lá em São Paulo, ele dava total liberdade para isso. O próprio Danilo Brito, que eu trabalhei já 2 vezes com ele, o Leandro Lago, enfim, tantos outros. São treinadores atuais que gostam desse tipo. E ajudam até o próprio treinador, né? E a tônica do futebol hoje é assim, esse trabalho muito conjunto da parte física com a parte técnica. sim. E só falando no Danilo Brito, ele também está assistindo aqui a live, mandar um alô para ele. Paulinho também, lateral esquerdo do nosso elenco atual aqui participando conosco. Pessoal da Toca do Surf também. O Bielzinho também participando, né? Muita gente aqui participando. Olha, Rafael, uma pergunta que chega aqui para ti. Pessoal do Fute-Mesa. O Fute-Mesa pode ajudar na preparação física, Rafael? O fute-mesa, hoje, ele é utilizado pelos atletas como mais por distração, né? E assim, eu já utilizei até mesmo como aquecimento, né? Tem uma mesa lá no máquina, tem um acessório lá que a galera gosta de brincar, e a gente utiliza como aquecimento. Sim. E aí eu utilizo também a questão do me esqueci agora, me falhou a memória. Os mini-jogos? Não. Falhei a memória, que eu já fiz umas 2 vezes lá nesse período. Mas, enfim, ajuda sim, de fato ajuda. Sim, porque, como você falou, hoje em dia a preparação física mudou muito, né? Não é só o correr pelo correr, o atleta, até por conta da falta de tempo, né? Hoje em dia os times vivem tendo que ter mais etapas por causa do calendário. Não é mais só correr por correr. Toda corrida, todo trabalho precisa ter uma função específica, né, Rafael? Todo trabalho que é feito, ele tem que ser linkado com alguma situação real de jogo. E é isso que tu busca fazer no trabalho, né? Exatamente. Hoje o futebol ele é jogado em muita intensidade, Gabriel. Né? Se você observar aí, e aqui no estado, nós tivemos uma tabela bem complicada aí. Pegamos Sampaio e Imperatriz nos 2 primeiros jogos, não necessariamente nessa ordem. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu suportar bem, né? E assim, se você treina com intensidade, você joga com intensidade. E é isso que nós viemos tentando fazer os atletas entenderem, e estamos conseguindo. Uma dinâmica muito boa, o grupo conseguiu assimilar bem a parte técnica, tática, e física foi com o dia a dia, né? Porque não teve tempo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma base física. Infelizmente, a gente perdeu um pouco com essa paralisação. É isso aí. Mais gente aqui participando conosco, Rafael. Temos aqui o Eric Maia, torcedor do Maranhão Atlético Clube. O pessoal lá de Pinheiro, do restaurante da Delícias da Telma. E Rafael, outra dúvida que muita parte da torcida tem é:
muitas vezes, tu falaste nesse coletivo e tal. Hoje em dia, tu acredita que uma boa sessão de treinamentos específicos dos mini-jogos, por exemplo, né? Ataque contra a defesa, bola parada, situações de jogo, elas podem valer mais do que um coletivo de 45 minutos? Com certeza, De Castro. Só fazendo uma observação em cima desse teu comentário, quando a gente está lá na educação física, quando você vai dar uma aula de jogos, né? Vamos supor, para um aluno, quanto mais contato ele tem com o instrumento do jogo, no caso a bola, maior é a assimilação dele. Eu trabalhei com um treinador chamado Leston Júnior, em 2017, no Moto, e ele não gosta desse tipo de trabalho, né? Assim, fala do coletivo. Ele gosta dos pequenos jogos. Até 8 contra 8 ele fazia. Então, se você dá o atleta, quanto mais vezes ele conseguir ter contato com a bola, mais ele assimila o que se é pedido. Então, assim, ele consegue assimilar o que você pede em ritmo de jogo, em padrão, em posicionamento, e isso não é de perda nenhuma, é muito mais proveitoso, né? Você pode trabalhar 40, 50 minutos numa boa intensidade e condicionar o atleta, tanto ele taticamente como fisicamente. E hoje, o que muito se questiona sobre a questão do coletivo, dos pequenos jogos, e não se perde. Pode ser muito proveitoso o trabalho. Pessoal da... Boa resposta, Rafael. O pessoal da Explosão da Coab aqui também participando. Eu queria até ressaltar que realmente é verdade isso que tu fala na questão do quanto mais o atleta tem contato com a bola, mais ele consegue assimilar, né? E muitas vezes no coletivo, a situação ela é tão, como eu posso te dizer, real de jogo, sim, que eles ficam o mesmo período. Eu vi um estudo em que numa partida um atleta ele consegue tocar até 14 vezes na bola, né? Um atleta de atuação, obviamente, não seja um cara de destaque, né? Uma atuação mediana. Ele fica aí 14 vezes com a bola e no máximo 30 segundos com a bola no pé. 30 segundos de 90 minutos, né? Mais 30 segundos que podem fazer diferença. Então, nesses trabalhos reduzidos, ele consegue realmente ver a função que ele precisa exercer dentro do time e principalmente executar aquilo que o treinador quer, né, Rafael? Verdade. Olha, alguns autores, alguns grandes treinadores gostam muito de trabalhar essa questão dos pequenos jogos, do atleta ter bastante contato. O número de repetições é importante para que ele assimile cada vez mais o que é pedido, para que ele não tenha dificuldade na hora de executar na hora do jogo, né? E às vezes a gente trabalhou ano passado com um atleta lá em Bacabal e ele ficava ele nunca tinha vivenciado essa questão do ambiente profissional. Então, assim, durante os pequenos jogos ele tinha muita facilidade, né? Tinha muita facilidade, mas durante o jogo ele não conseguia entender muito. Quando você trazia para o lado coletivo, ele não conseguia entender muito, porque para ele era muito chato, muito enfadonho ficar muito tempo sem tocar na bola. E isso ali, a questão é isso que falta aqui também no futebol maranhense, é a questão da base, porque isso aí é trabalhado na base, né? Eu tive uma experiência lá em São Paulo e quando tu vê atletas com 17 anos já estão prontos para jogar no futebol profissional, porque já chegaram a esse nível de maturação, né? Já tem um certo trabalho já desde os 15 anos, 14 anos. Sim. A questão dos dois toques, né? O toca e passa, preparar, até a mesma questão condição física, né, Rafael? Tudo isso é bem trabalhado nesses pequenos jogos, né? Com certeza. Pois é, isso é algo importantíssimo. Eu dou total razão a esse ponto que tu fala, né? Até por conta do calendário, e já entrando nesse assunto, né?
durante essa semana aí que passou, a Federação Maranhense de Futebol lançou aí as determinações daquilo que deve acontecer quando o campeonato voltar. Ainda não temos uma data, mas basicamente dizendo o que deve acontecer, né? As diretrizes do futebol maranhense. E de acordo com o documento lançado pela FMF, Rafael, eles vão trabalhar com uma data chamada Start, né? Uma data X, por exemplo. Passada essa data, 2 dias depois, deve haver um congresso técnico. E dessa data X, desse Start, terão mais 15 dias de pré-temporada. E aí teremos os jogos, consequentemente, até a grande final do Campeonato Maranhense. O desejo é poder decidir o campeonato em campo. Creio eu que seja o que todos os times querem, definir o campeão em campo, né? Mas aí eu te pergunto, o Maranhão teve uma pequena pré-temporada lá no começo da temporada, né? Com a chegada do Raimundinho, depois do jogo de Pinheiro, foram mais 15 dias de trabalho. E quando tudo isso voltar, terá provavelmente mais 15 dias, né? Seria a terceira pré-temporada do Maranhão Atlético Clube no mesmo ano. Aí eu te pergunto, Rafael, o que você poderia fazer diferente para que os resultados positivos pudessem, né, voltar a acontecer como aconteceram no começo do campeonato estadual? De Castro, primeiro eu vou falar da minha parte. Eu acho assim, o que eu tenho que fazer é condicionar o grupo, deixar ele em perfeitas condições para que o grupo, bem fisicamente, assimile o que o professor Raimundinho quer colocar em campo, e aí a questão é com o grupo, né? Mas a minha função é tentar deixar no melhor possível, tá? Para que os resultados apareçam em campo. Agora, só um comentário em cima dessa, eu não sei se foi há 3 semanas atrás que nós conversamos pela rádio, não sei se você lembra, e foi falada essa questão das datas. Eu acho que pelo menos, a primeira fase já deveria ter sido encerrada, né? Por baixo aí nós ficamos pouco mais de um mês sem jogar, é uma desorganização, eu não sei de quem é, mas, enfim, muito espaço de um jogo do Maranhão para outro, nós ficamos mais de um mês sem jogar, isso prejudica muito, não só o nosso, como os outros clubes também, né? Porque é gasto, né? Se fala tanto em questões financeiras aqui, não há incentivo por parte do empresariado, por N motivos, mas poderia-se pelo menos ter terminado a primeira fase, no mínimo aí. Mas assim, a gente espera que esse campeonato termine, tem tempo suficiente sim, acredito que aos poucos está se resolvendo tudo. Lógico que aí você está vendo na Europa aí, já estão voltando as atividades aos poucos. E a gente espera que o mais rápido possível a gente retorne aí. Tá fazendo falta o futebol. Não só o futebol, como a vida normal em geral. Realmente, né? Salvo engano, foram 2 semanas do jogo do Pinheiro até a paralisação. Do jogo do São José pro Pinheiro também, creio que foram mais 2 semanas, né? Então, realmente houve um espaçamento das partidas do MAC. E do Pinheiro pro São Mateus também, né? Né? Foram, como eu disse, do Pinheiro até a paralisação, que seria o jogo contra o Juventude, né? Foram 2 semanas. Aí, Rafael, mesmo sem ter uma data pré-definida, né? Para que tudo isso acabe e a gente possa voltar ao normal, o próximo jogo é contra o Juventude, lá em São Mateus, um campo bastante acanhado, pequeno, você conhece, um calor gigantesco. Existe algum cuidado já que você está tomando ou pedindo para os atletas fazerem algum exercício específico, alguma coisa do tipo? Não, até que os cuidados vão ser tomados na semana do jogo, né? Assim, agora, a priori, nem tanto, é mais para manutenção da parte física. Lá, no dia e 2 dias antes, a gente vai trabalhar muito essa questão, já depois de condicionado, é a questão da hidratação. Até mesmo pela temperatura local, que é bem elevada, e as condições do gramado, apesar de serem boas, mas é muito fofo. E a questão é mais a parte
tentar nivelar a parte física lá e deixar em condições do grupo jogar os 90 minutos de forma satisfatória. Perfeito. E, Rafael, uma última pergunta que está chegando aqui. O pessoal queria saber, a torcida queria saber se hoje existe algum atleta no departamento médico, o Maranhão tem algum desfalque, alguém está lesionado atualmente? Não, pro jogo contra o São Mateus, nós temos desfalque por cartões. Sim, são 3 desfalques por cartões, né? Mas por lesão... Se não me engano, por lesão, ninguém. Perfeito, perfeito. Só que registrando as últimas participações, um alô para Beatriz Durães, do São Bernardo, né? O Carlos Henrique, o JP Lopes, muita gente aqui participando conosco, o Edmilson 2363, bela camisa do Maranhão, concorda, Edmilson? Pois acho que é tudo, Rafael. Você quer deixar alguma mensagem final aí para os torcedores, quer falar alguma coisa? O espaço é seu. Queria pedir aí o apoio da torcida maquiana nessa reta final de competição, que nos apoie realmente. O torcedor que é torcedor, ele apoia, ele incentiva. Existe a cobrança, né? A cobrança no sentido positivo de cobrar resultados e tudo, mas o futebol aqui é muito complicado, a nossa região é muito carente e a gente precisa de um apoio maior, não só na presença no estádio, mas sim na parte administrativa, a questão de patrocínio. O nosso presidente Robson Paz vem fazendo aí um trabalho excelente e merece um apoio maior do empresariado. É isso aí. No mais, só agradecer pelo convite, né? Pela participação. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado aqui. As últimas participações aqui, o professor Leandro Lago mandando um abraço. O professor também Sérgio Murilo, um abraço para o Rafael. O grande Sabiá, coordenador aí da equipe profissional do Maranhão Atlético Clube. Bom, acho que é isso, né, Rafael? Agora ficar todo mundo em casa, se cuidar e esperar que essa pandemia acabe para que o futebol retorne e as nossas atividades também possam voltar ao normal. Com certeza, De Castro. Vamos tomar os devidos cuidados aí e aguardar o retorno das atividades, tá? Saudades aí da resenha. É isso aí. Tá certo. Obrigado, Rafael. Tenha uma boa noite. Obrigado a todos os nossos torcedores maquianos aí que vem participando aí dessas lives. Essa é a nossa terceira live. Novidades em breve aí no Maranhão Atlético Clube. E nos vemos, tá? Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, De Castro. Um abração. Valeu, pessoal. Nos vemos.